Tá na hora de começar a brincadeira. Grande Eduardo José, cidadão brasileiro. Deixar para depois o quê, rapaz? Pois bem, crianças, vamos dar continuidade ao nosso estudo de química orgânica. A brincadeira, tá certo. É isso aí. A gente falou sobre a natureza do carbono, vimos aí a estrutura das cadeias. Bom dia, João. João Pedro Lopes. Eu vejo o Pacheco, mas eu gosto de chamar de Lopes, que é... Meu sobrenome é Lopes também. Esté, bom dia. Vimos aí o estudo dos hidrocarbonetos. Mostrei para vocês na aula passada como é que se define a nomenclatura desses hidrocarbonetos, prefixo, infixo e sufixo. Né? Vimos a quantidade de carbonos na cadeia que definimos como prefixo. Vimos o infixo, que é o tipo de ligação existente entre esses carbonos. Elas podem representar aí ligações simples, duplas ou triplas, onde as ligações simples, nós colocamos o infixo AN, nas ligações duplas, o infixo é o EN, e nas ligações triplas, o infixo é o IN. Vimos também os sufixos que representam o tipo de grupo funcional existente nessa cadeia. Os grupos funcionais são justamente a representação de estruturas que se parecem, né, que têm suas propriedades muito similares, mas que se diferenciam através desses grupos. Vou dar um exemplo. O próprio hidrocarboneto. O sufixo do hidrocarboneto é O, butano, propano, enfim, está relacionado aí aos hidrocarbonetos. Bom dia, Isla. O álcool, por exemplo, ele tem um sufixo ol. Ácido carboxílico tem um sufixo oico. Então, esses nomes fazem aí a indicação e a classificação desses grupos presentes nas cadeias carbônicas. E foi isso que nós vimos em aula passada. Se vocês notam, eu estou postando para vocês aí uma atividade que eu pedi que vocês fizessem, e eu vou trabalhar algumas questões com vocês para a gente ver como é que funciona o que eu trabalhei na aula passada. Então, vejam aí, ó. Eu vi, apareceu Eduardo José, é o cara mesmo. Ó, escreve em seu caderno as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alquenos. Gente, esses alquenos, pode colocar do ladinho aí se quiser. É o mesmo alcenos. Alquenos, alcenos. Alquinos é igual a alcinos. Nós vimos, inclusive, as fórmulas gerais de cada um. Vocês lembram que eu mostrei as fórmulas gerais? Vou só relembrar vocês aqui, ó. Alcanos. A fórmula geral dos alcanos é o quê? É o CnH2n mais 2. Não esquece que esse N é a quantidade de carbonos na cadeia. Então, por exemplo, se eu tenho 5 carbonos na cadeia, né, que seria um pente, né? Pente é o prefixo que significa que eu tenho 5 carbonos, né? Então, eu olhei para a cadeia, tenho 5 carbonos nela. Se eu pedir para vocês a fórmula molecular dessa cadeia, aí você vai botar bem aqui, ó, nessa formulazinha. Então, ficaria assim, C5H, 2 vezes 5, né, ó? 2 vezes 5 mais 2. Então, a fórmula molecular aqui seria o quê? C5H12, né? Porque é 10 aqui, ó. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, tá aqui uma maneira bem simples e rápida de você verificar a quantidade de carbonos e hidrogênios existentes aí nos hidrocarbonetos. Professor, especificamente... Oi. Você pode repetir, porque eu entrei na aula agora. Repito, sim. Eu tô também repetindo, Antônia, o que eu falei em aula passada. Estou falando da fórmula dos alcanos, né? Os alcanos têm essa fórmula aqui, ó. CnH2n mais 2. Essa fórmula, ela vai indicar a fórmula molecular. A fórmula molecular da estrutura, tá? Então, eu consigo fazer a fórmula molecular através dessa daqui, da chamada fórmula geral.
onde esse N que você vê é a quantidade de carbonos existentes numa cadeia. Estou dando um exemplo aqui de 5 carbonos. Então, a fórmula vai ser assim, ó. Já coloquei aqui, né, ó. Eu tenho 5 carbonos, coloquei lá. Então, vai ficar 2 vezes N. Mas quem é N? É 5. Então, 2 vezes 5 é quanto? 10. Mais 2, 12. Olha a formulazinha aqui. Simples assim. Mais fácil do que o campo elétrico que o Cris estava falando. Muito mais fácil. Eu vejo a quantidade de carbonos existentes lá e vou multiplicar o valor. Nos alcenos ou alquenos, a fórmula muda. Tá? Nos alcenos, vou colocar bem aqui embaixo. Ó. Nos alcenos, a fórmula é essa. Ó. É CnH2n. Professor, mas como é que eu vou saber a fórmula que eu vou usar? Eu não falei alcano, não falei? Vou botar até de vermelho ali, ó, para facilitar a visão de vocês. Ó, eu não falei alcano. Significa dizer que eu tenho ligação simples, dupla ou tripla? Quem lembra? O infixo. Simples. Simples. Então, simplesmente, fazendo aí a alusão, você vai utilizar a fórmulazinha de cima, que é de um alcano. Ó, do alceno. Não tem um M bem aqui? Georgie. Pessoal... Oi. Tá em qual E aí, minha irmã? É agora. Eu ainda não iniciei, só estou relembrando o que eu falei na aula passada. Tá? Só estou recapitulando. Tá bom? Estou recapitulando. Então, ó, o em, ligação dupla, perdão. Então, vamos dizer que eu tenha 5 carbonos na cadeia. Vou continuar com 5 carbonos. Vou jogar aqui na fórmula, ó. Vai ficar assim, ó. C5, H, lembra que N é a quantidade de carbonos, tá? N é a quantidade de carbonos. Então, vai ficar 2 vezes 5. Então, a fórmula dele é C5, parece um 6, mas é um 5, H10. Porque eu perdi 2 hidrogênios, né? Ó, eu perco 2 hidrogênios pela ligação dupla. E os alcinos tem a sua formulazinha também. E se é alcino, é porque ele tem um in, não tem? In, né? Alcin. Olha o in aqui, ó. A fórmula dele é essa, ó. CN H2N menos 2. CN H2N menos 2. Olha o cano qual é? CnH2n mais 2. Bom dia, Maria Clara. O alcenos, CnH2n. E alcinos, CnH2n menos 2. Estou só recapitulando o que eu falei na aula passada, tá? Então, se eu precisar calcular a forma molecular, eu não preciso ficar contando ninguém na cadeia. Fazer a cadeia e contar, tem 10 hidrogênios, 20 hidrogênios. Eu não preciso perder tempo com isso. Eu vejo que tipo de estrutura tem na cadeia, se só tem ligações simples e alcanos. Se eu tiver pelo menos uma dupla, se tiver pelo menos uma dupla, aí eu tenho um alceno. E se eu tiver pelo menos uma tripla, eu tenho o quê? Um alcino. Ok? Eu vou apagar bem aqui. Não, vou deixar aí, tem nada não. Vamos para a questão. Escreva no seu caderno a primeira questão. Se eu não me engano, é da página 82 aí, eu não me recordo mais. Mas vocês estão vendo, a gente resolve aqui. Escreva em seu caderno as fórmulas estruturais e moléculas dos seguintes alquenos. Quem chegou agora, alquenos é a mesma coisa de alcenos. Alquinos é a mesma coisa de alcinos. Não muda nada, tá? É só o pá querendo sacanear a gente na hora do Enem. Só querendo ver se nós estamos atentos e alerta para não perder um tipo de questão assim, gente. Então, vamos lá. Na letra A diz assim, propeno, prop. Prop são quantos carbonos? Prop é o prefixo. São 3. 3 carbonos. En. Que tipo de infixo é o en? Simples, dupla ou tripla? Quer ouvir? Simples, dupla ou tripla? Alguém escreveu, não vi. Dupla. Dupla, né? Então, nós temos uma dupla. Então, nós temos aqui a ligação dupla. Em, ó. É uma duplazinha, ó. Dupla, ó. E, ó, significa o quê, ó?
É o sufixo. Significa o quê? Que nós temos um hidrocarboneto. Se terminou em O, não esquece, nós temos hidrocarboneto. Hidrocarboneto é o sufixo O. Então, se é hidrocarboneto, é só carbono e hidrogênio. Se eu for representar isso daqui, eu posso fazer assim, ó. Eu não sei se eu vou ter mais espaço lá embaixo, mas ó, vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, não é? Vou colocar uma dupla bem aqui, ó. Pronto. Olha aí o propeno. Lindo, 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 lindo propeno. O pente 1-eno. Pente 1-eno. Aí você pode se perguntar, professor, por que esse 1? O que significa esse 1? Por que esse 1 está no meio do nome? Uma boa pergunta. Esse 1, crianças, está indicando que a dupla ligação, tá vendo aqui, ó, ó o en aqui, ó, está no carbono 1. Ela começa nele. Pente são quantos carbonos? Me diga aí. Pente são quantos carbonos? Ó a mão aqui, ó. 5, né? Pente são 5 carbonos. E nós temos uma insaturação. E ela se encontra no carbono 1. Então, eu vou representar aqui, ó, bonitinho a letra B. Aqui a letra A, ó. Vou vir aqui para a letra B. Letra B. São 5 carbonos, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar a dupla aqui, ó. Oh, maravilha. Acabei de fazer o pente 1-eno. Acabei de fazer o pente 1-eno. Ah, professor, mas eu sou obrigado a fazer com esse de bastão? Obrigado, você não é. Você não é. Porém, é assim que você encontra no Enem. Você encontra no Enem só na formulazinha de bastão. Igual essa que vocês estão vendo aqui nessa 3, ó. Igualzinho aqui, ó. Onde ele omite os elementos existentes. E lembrando a vocês que cada inflexãozinha aqui significa que nós temos um carbono, ó. Então, nós temos um carbono aqui, outro aqui, ó. Nós vamos ter outro aqui. E a ligação aqui, por exemplo, é simples, né, ó. Se eu perguntasse na prova quantos sigmas e quantos pi existem aí, vocês sabem me dizer. Só não esqueçam que sigma e pi não é uma ligação exclusiva entre carbonos. Os hidrogênios também podem representar os sigmas, vocês sabem disso. Então, não percam questões bobas em atividades, em provas, porque você esqueceu desse detalhe, tá? Até porque, como o Christian falou, essa turma é muito boa. E eu gosto muito de vocês e não quero que vocês percam questões nunca. E, aproveitando essa oportunidade, quero dizer a vocês que todo dia é Dia da Mulher. Não é apenas o Dia Internacional, mas todo dia. Então, nós temos aqui, nossa turma, mulheres capacitadas, mulheres com respaldo, respeito e com um coração enorme, que são vocês, essas guerreiras que eu tenho admiração e que eu verei um dia vocês todas nos seus consultórios e que vocês façam um desconto para um velho professor, tá bom? Letra C. X2-eno. Esse 2 aqui significa o que, gente? Me responda, eu quero ouvir. Quero ouvir. Ou escrevam. Cadê a Mavi? Ela tá me devendo um ovo mau time. Ou seja, tá me devendo um ovo Flamengo. Então, esse 2 é a posição da dupla. A dupla vai estar em que carbono, gente? Em que carbono, gente? Qual a numeração do carbono? 2, crianças. Então, vai estar no carbono 2. Não são 6. X são 6 carbonos. Vai ter uns 6 carbonos na cadeia. Eu vou fazer a letra C bem aqui, ó. Mesmo que eu fiz lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá dizendo que tá no carbono 2 aqui, ó. Carbono 2, então vou contar. 1, 2. Então a dupla tá bem aqui, ó. Oh, maravilha. Acabei de fazer uma outra estrutura aí. O X2-eno. Não se preocupem que eu vou chegar nas cadeias ramificadas, nas cadeias insaturadas, e nós vamos trabalhar esses nomezinhos, a nomenclatura propriamente dita. Hoje eu vou falar, vou terminar aqui, eu vou falar sobre grupos substituintes, né? Ou grupos orgânicos substituintes, que é justamente as ramificações,
Algo que nós já falamos, inclusive, no tipo de cadeia, né? A natureza pode ser homogênea ou heterogênea, mas ela pode ser linear ou ramificada, vocês conhecem muito bem disso. Na segunda, deu o nome dos alquenos, crianças. O que é um alqueno? O que é o alqueno? Valendo um lanche agora lá no seu Sampaio. O que é o alqueno? Oi. Ei. Ei, você. É você mesmo. Você mesmo. Isso, você que olhou para mim agora. Isso. Isso, você que olhou para mim. É você mesmo. Não tente se esconder. Ei, professor. Oi. Diga lá, meu querido. Alqueno é a ligação de... É a ligação dupla, é? Isso. Parabéns. É o mesmo alceno. Que tem C, aí 2 tracinhos C. Isso, Aí a ligação justamente. dupla. É uma dupla ligação. É verdade. A IUPAC, ela muda muitos nomes. Só para vocês terem ideia, de hidrocarbonetos, tá certo. Só para vocês terem ideia. Nós temos alguns nomes que são chamados nomes populares. Em Endes, nós temos alguns nomes populares. Por exemplo, os alcanos, eles são conhecidos no comércio como parafinas ou parafinos. Parafina é aquela de vela mesmo, não é? Os alcenos, eles são conhecidos industrialmente por olefinas. E o mesmo alqueno que a gente acabou de ouvir. Eles são olefinas. Olefinas vem do latim que significa óleo, né? E nós temos os alcinos que são chamados de alquinos. Só para modificar um pouco a ideia e complicar aquele aluno. Na primeira questão, está somos estruturais e moleculares. A molecular eu vou botar aqui, rapidão. Dá para botar rapidão. Cadê? Vou voltar aqui para vocês. A letra só estrutural. A molecular, por exemplo, a letra A, prop. Pronto, vou botar bem aqui, ó. Prop, letra A. São 3 carbonos, né? E eu só tô vendo aqui, ó. Ah, mas eu tenho ligação dupla, não tenho, ó? Então, qual a fórmula que eu vou usar aqui, ó? É o CnH2n. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Né, o propeno. Deixa eu botar bem aqui. Deixa eu botar na página em branco para ficar menos bagunçado. Vou subir aqui. Neopropeno. Neopropeno que ele está dizendo. Então, nós já vimos que ele tem 3 carbonos, não é? Tem 3 carbonos. Beleza. Pelo prop. É isso? Eu vou até botar aqui, ó. Prop. Prop significa que nós temos 3 carbonos. Porém, a gente observa aqui o en, que significa dizer que nós temos uma dupla ligação. A fórmula, então, vai ser o CnH2n, não é? Então, se eu tenho 3 carbonos, já coloco aqui, ó. 3, né, ó, já vou colocar aqui. Que vai ser 2 vezes 3. Então, a minha fórmula molecular do propeno vai ser C3H6. Simples assim. Bora ver qual é o outro? Ixi, Maria, eu tô subindo aqui. Era para eu ter descido aqui, ó. Eu baguncei o negócio. Já tava botando no slide já feito, né? Eita, George, você é o cara mesmo. Então, beleza, vocês conseguiram ver? Propeno, né? Propeno. Fale bem para mim o outro, que eu vou aproveitar bem que esse espaço. Qual é o da letra B? Aqui é a letra A. Fale para mim da letra B. Da letra B, qual é o nome? É o próprio eno, é? Ou é o pente-eno? Pente, né? Então, é o pente-eno. Pronto. Pente-eno. Pente, tem quantos carbonos na cadeia? Nós temos 5 carbonos, né? Ó. Pente 5. Pente 5 carbonos. E eu estou vendo uma ligação dupla. Aonde, professor? Aqui, ó. No en. Isso daqui, gente, é o infixo. Isso daqui, ó, o O, é o sufixo. Esse Ozinho, esse sufixo é de hidrocarbonetos, né? É de hidrocarbonetos aí. Então, se eu tenho O no final, eu só tenho hidrogênio e carbono na molécula. Então, se eu tenho um alceno aí, a fórmula vai se repetir, a mesma, né? Ó.
São 5 carbonos, então vai ficar aqui, ó, C5, H10. Por quê, professor? Porque é 2 vezes 5. E nós temos a fórmula molecular. O outro, da letra C, qual é? É o X, né? X2Eno, é isso? Me corrijam se eu estiver errado. X2Eno, não é verdade? Vou colocar aqui, ó, o Eno grandão, ó. Então, nós temos 6 carbonos aqui. Se são 6 carbonos, é o X. A formulazinha é a mesma, porque eu tenho o En, que é dupla, então vai ficar CnH2n, não é? Ó, onde são 6 carbonos, 6 vezes 2, 12. Pronto, tá aí as 3 fórmulas moleculares. Tudo bem? Deu para entender essa? Tudo simples. Deixa eu apagar esse daqui, porque ele não faz parte. Ele não faz parte disso aqui. Como a aula está sendo gravada, eu posto a aula e vocês vão ver todo esse desenvolvimento que eu fiz aqui. Deixa eu apagar rapidão. Que não faz parte desse slide aqui. Eu tentei abrir uma página em branco e estava voltando no slide e vai ficar bagunçado, se eu aceitar desse jeito. Enfim, não se confundam com as fórmulas. Alcano é CnH2n mais 2. Alcenos é CnH2n. E alcino é CnH2n menos 2. Não tem como errar. Pronto, voltando para a questão. Vou apagar esse daqui também. Pronto, vamos lá. Dê o nome dos alquenos representados por suas formas estruturais. Veja. Se vocês observarem, a dupla ligação, ela está bem aqui, ó. Tem uma regra que diz, eu quero que vocês ouçam muito bem isso que eu vou dizer, que quando a gente tiver grupo funcional, o que é grupo funcional? É álcool, é enol, é amina, é amida, é ácido carboxílico, enfim. Grupo funcional, a gente tem que colocar a numeração no menor valor. Como assim, professor? Eu vou contar os carbonos dessa cadeia, eu vou contar, veja só. Olha para essa cadeia aqui, essa primeira aqui. Eu vou contar os carbonos daqui, ó. Tem gente que vai começar a contar por aqui a contagem, ó. Vai chamar esse daqui de carbono 1, esse de carbono 2, esse de carbono 3, esse de carbono 4 e esse daqui de carbono 5. Porém, está errado você fazer isso. Por quê, professor? Porque você observa uma insaturação, gente. Tá vendo, ó? A insaturação, ela tem prioridade na cadeia. Então, você é obrigado a fazer a contagem o mais próximo possível da insaturação. Você é obrigado a fazer isso. Só que estou dizendo não. É regras da IUPAC. Nós vamos fazer a sequência numérica o mais próximo possível da dupla ligação. Então, ó, quando eu contei aqui da direita para a esquerda, a dupla ligação só apareceu no carbono 3. Se eu conto da esquerda para a direita, ele vai ficar onde? No carbono 2, crianças. Ó, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Onde é que ela ficou? Iniciou no carbono 2. Então, nós temos que sempre lembrar desse pequeno detalhe. Quando você olhou para a cadeia e você precisa fazer a numeração dela, quando for para a nomenclatura, eu preciso fazer disso. Quando você for fazer a numeração dela, é melhor que esses valores sejam os menores possíveis para a indicação da posição da insaturação, dupla ou tripla. A indicação delas tem que ser no menor carbono possível. Então, você vai começar a contar o mais próximo possível dessa insaturação. E foi o que eu fiz. Veja como é que fica o nome dele agora. Ó. Como são 5 carbonos, então vai ser pente, prefixo, né? Ó. Pente. É o prefixo. Pente. Agora eu vou botar a posição. Tá onde? Carbono 2. 2 o quê? Quem é o infixo aí, gente? Quem é o infixo? Simples, dupla ou tripla? Me digam. Simples, dupla ou tripla? Eu quero saber. Eu quero ouvir de vocês. O infixo. Eu sou ciumento.
É o En, né, não? Isso. Justo, justo, justo. É isso daí que eu quero ouvir. É o En. Quando você olha para a molécula, eu tenho outro elemento diferente de carbono e hidrogênio aqui? Não Não. tem, não é? Só tem o carbono e hidrogênio. Então, eu vou terminar com o sufixo O. Só termino com O se eu só tenho hidrogênios e Hidrocarbonetos. carbonos. Isso. Eu só tenho hidrogênios e carbonos. Então, por isso que eu terminei com O. Até aí, tudo bem? Botei pente. Você viu que eu coloquei dois hífens, né? Ó. Coloquei o hífen separando o prefixo. Não é isso? E a indicação aqui, ó, da posição da dupla, que é justamente o infixo. E aqui é o nosso sufixo, que representa aí a morfossintaxe da química orgânica. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Vamos prosseguir? Sim. Sim. Beleza, eu vou apagar aqui para não ficar bagunçado, tá? Essa parte de baixo. O meu espaço ficou muito pequeno. Vou apagar aqui, ó, essa contagem que eu tinha feito, ó. Inclusive a de cima para não pensar que é a correta. É daqui para cá, da esquerda para a direita, tá? Vamos para a segunda aqui, ó. Eu vou contar os carbonos. Eu vou contar os carbonos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Lembrem-se. Da direita para a esquerda, porque a insaturação está mais próxima. Está na direita, no primeiro carbono. Meu Deus, era isso que eu queria ouvir. Eu fiquei muito arrepiado agora, ó. Meu Senhor, era isso que eu queria ouvir. É o mais próximo possível. Se eu fosse contar da esquerda para a direita, ele ia ficar no que carbono? 1, 2, 3, 4. Ficar no carbono 5. Aí ia botar o quê? São 6, né? Botava X, 5, N. Não pode. A preferência é sempre o menor valor, é sempre o menor número. Nós vamos entender isso quando a gente vai falando de nomencladora profundamente. Então, eu vou começar a contar daqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Clarinha, eu estou contando, eu tenho uma cadeia carbônica com 6 carbonos, estou contando esses carbonos da direita para a esquerda. Então, o primeiro carbono é onde está, Clarinha, a dupla ligação. É onde está a dupla ligação. Por isso que ele vai ter o nome em. Ele vai ter o infixo em. Porque ele tem pelo menos uma dupla ligação. Não interessa se ele tem várias ligações simples, mas se ele tiver pelo menos uma dupla, eu já vou classificar com o nomezinho em. Então, como são 6, eu já inicio com prefixo, né? Ó. Prefixo de 6 é qual? X. Vou colocar agora o hífen, porque eu tenho que dizer a posição aqui, onde começa essa dupla ligação. Ele começa no carbono 1. Então, X1, coloco outro hífen, porque agora eu vou para o infixo, que é o em. O infixo em indica essa dupla ligação. E ele está no carbono 1. E eu vou terminar com O, por quê? Porque é um hidrocarboneto. Travou? Deu uma travada, não deu? Não, tá normal. Tranquilo. Tranquilo. A terceira. Ó, veja que eu posso contar em qualquer um dos lados. Ou não? Não, posso não. É da esquerda para a direita mesmo, né? Ó. Carbono 1 aqui, ó. 1, 2. Qual prefixo? Ept. Professor, Oi. o senhor tá Fala. travado. Agora travou, né? Oh, meu Deus, a internet, eu tava no primeiro ano, ela travou, ficou uns 20 minutos.
Alguém entrou. Ept. Repetindo, ó. Eu fiz a contagem, ó. Pronto, tá de boa? Tá travado não, né? Pra mim não tá, não. Tá mais não. Pra mim também. Não, Certo. tá normal. Eu vou continuar, tá bom? Vou continuar. Eu preferi contar por aqui, ó, pela esquerda, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Bem aqui no carbono 3 foi onde iniciou a dupla ligação. Se eu tivesse contado do outro lado, iniciaria no carbono 1, 2, 3, 4, né? Iniciaria no carbono 4. Entre 3 e 4, quem é maior? É o 4. Então, nunca pode ser um valor maior. Como assim, professor? Ora, vamos dizer que eu botei lá na prova assim. Qual a nomenclatura correta desse hidrocarboneto? Hept 3-eno ou Hept 4-eno. Aí vocês, meus alunos, que são inteligentes, diriam para mim que seria o 3-eno. Por quê? Porque 3 é menor que 4. 3 é menor que 4. E aí o PAC adora isso. Quando você tiver dúvida, gente, de qual a nomenclatura correta de qualquer cadeia que você trabalhar, hidrocarboneto ou qualquer outra função, procure sempre aquela que tem o menor valor, aquele que tiver o menor número de indicação, né, no caso da insaturação. E isso, Maria Clara, sempre pegar aquela que tiver o menor valor. E aí você não se perde, porque a regra é essa. Então, a nomenclatura correta é a primeira, né? Hept 3-eno. Apareceu alguém fez alguma pergunta aqui? Eu vi aqui eu escutei um barulho aqui bem sinuoso. Então, sempre pegar o menor valor, sempre. Sempre pega o menor valor. Eu acho que o senhor, Certo? Sempre você escolhe. ouviu, professor, foi a mãozinha que estava com a Maria Vitória. Exatamente, eu tô tentando tirar, acho que o celular tá bugado, tá coisando sozinho. Eu tava tentando tirar. Tá acontecendo também. Hoje é o dia das bugadas, viu? Hoje é o dia das Não, a bugadas. mãozinha tá levantada, a mãozinha tá aparecendo ainda? Ah, não, tá mais não. Tá mais não. Ah, tá. É porque ainda Mas tá pergunta, aparecendo. alguma pergunta que você quer fazer? Não, é porque travou mesmo o negócio. Bug Day, é? Bug Day, hoje é dia do Bug Day. Vamos lá. Vamos continuar. Só mais uma para a gente poder passar para conteúdo, tá? Vamos ver bem aí, essa aqui tem fórmulas moleculares de bolinha, né? Ó. Essas bolinhas é carbono, tá? Aqui é tudo carbono. Ó. Carbono, deixa eu botar uma outra cor aqui para diferenciar. Aqui é carbono. Tudo aqui é carbono. Essas que são branquinhas são os hidrogênios, tá? Então, bora aqui. Dê o nome dos alquenos a seguir, representado por modelo do tipo pau e bola. Então, tá aqui a representação. Vocês notam que eu continuo fazendo ela em zigue-zague assim, né? Ó. Tá vendo? Ó? Aí, bem aqui eu faço isso. Pronto, né? Fiz zigue-zague, a representação é a mesma. Acontece aqui também, ó. Eu tenho os carbonos e essas bolinhas brancas são os hidrogênios. Dê o nome desses alcenos aí. Esse primeiro, como é que eu começo a contar carbono aqui? É pela esquerda ou pela direita? Pela direita. Que está mais próximo aqui, né? Ó. Então, aqui vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome desse cara são 6. 6 é o quê? X, né? Está iniciando no carbono 1. Depois eu vou dizer para vocês uma coisinha sobre esse 1, mas vou falar só mais à frente. Da ligação dupla que nós estamos vendo aqui, não é? E O é de hidrocarboneto, não é isso? Ó, então, aqui é quem? Aqui é o prefixo. Aqui é o infixo. E no final aqui é o sufixo O,
significa dizer que nós temos hidrocarbonetos. Esse 1 aqui é a posição da dupla ligação. Pronto. Nessa outra molécula também ficou fácil, né? A gente vai começar a contar aqui do lado esquerdo, né? O mais próximo possível da dupla. Então, vai ficar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Temos 8 carbonos. 8, qual é o prefixo de 8? Qual é? Oct, né? Onde é que começa? Oi, alguém falou? Não. Certo. Começa a dupla em qual dos carbonos? No carbono 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2. Aí, vou colocar o hífen. Porque agora eu venho para a dupla ligação, que é o infixo. Em. E só tenho hidrogênios e carbonos na molécula. Então, eu termino com O. Então, aí fica oct-2-eno. Oct-2-eno é o nome dessa pequena molécula. Eu vou passar porque eu preciso falar de conteúdo agora para vocês. Eu espero que tenha ficado entendido isso que eu falei para vocês, mostrando a estrutura, mostrando a maneira de calcular a forma molecular e a relação aí da posição Professor, dessa você insaturação. passa a quinta questão, por favor. Fiquei com A quinta? dúvida nela. Tá bom. Deixa eu só tirar esse Meet da minha frente. Pronto. Escreva em seu caderno a forma estrutural plana do composto. Esse composto aqui, né? Esse composto aqui, ó. Essa bolinha é carbono. Né? Ó, aqui é carbono. Aqui também é carbono. Essas brancas aqui são hidrogênios, né? Ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu vou colocar bem aqui embaixo. A estrutura dela, que é a forma estrutural, é assim, ó. Carbono formando a dupla ligação com outro carbono e se ligando aqui a 2 hidrogênios, ó. 2 hidrogênios do lado, 2 hidrogênios do outro. Tá vendo aí? Essa é a forma estrutural plana. Esse elemento aqui, ó, tem quantos carbonos na molécula? Tem quantos? Tem quantos? Tem 2. Qual o prefixo de 2? Et, né? Carbono 1, carbono 2. Me confundi. Et. Met é que é 1, tá? Met é que é 1. Et é 2. Prop, 3. But, 4. Só esses que é diferente. Os outros é mais fácil de assimilar. 5 é pent, 6 é hex, 7 é hept, não é isso? 8 é oct. Então, os outros são mais fáceis de assimilar. Met, et, prop e but, eles são os mais estranhos aí no início dos prefixos. Então, et são 2 carbonos. Nós temos uma ligação dupla aqui. Então, é o en. E nós temos apenas hidrogênios e carbonos. Então, termina com O. Esse é o eteno. É esse gásinho aí, ó, que faz as frutas amadurecer. Vocês viram isso com o professor Jean Stifler. Não, o Jean não é professor de vocês, não, né? Deve ter sido com Francis. Como vocês viram com o pessoal da biologia? O Jean é agora professor de vocês, né? Não, o Francis que é nosso professor agora. Tipo, Não, é o 2. É Biologia 1 é o Jean e Biologia 2 é o Francis. Beleza, professor. beleza. Oi. Diga. Travou? Vou prosseguir. Deu para entender, Antônio, essa daqui? Deu sim, então é C2H4, né? A forma molecular. Isso, a forma molecular. Rapaz, tô vendo aqui uma ótima engenheira química aqui, na parte de orgânica. Vamos lá. Capítulo 4. Grupos orgânicos substituintes radicais. Eu fiz questão de colocar logo o que é radicais aqui para vocês, ó. Átomos ou agrupamento de átomos eletricamente neutros que apresentam pelo menos um elétron não compartilhado, no caso, uma valência livre. Podem ser representados genericamente por esse R e uma letrazinha aqui, ó, esse pauzinho aqui, tá? Tá assim, ó.
Esse R aqui é o que nós chamamos de alquila. Que é a alquila, professor? É a cadeia de hidrogênio e carbono. Né? Então, aqui, nós representamos um radical substituindo dessa maneira. Tá? Então, grupos orgânicos, gente, eles também são conhecidos de ramificações. Mas, professor, o que vem a ser a ramificação? Quando uma cadeia é ramificada, é porque ela tem mais de duas extremidades. Não é isso? E essas extremidades, elas são classificadas assim porque eu fiz a definição do que é uma cadeia principal. Como eu não cheguei em cadeia ainda, eu não vou poder me aprofundar tanto. Mas a cadeia principal, eu quero que você já tenha uma ideia, é aquela cadeia que tem a maior quantidade de carbonos. Então, você vai ver uma estrutura e vai visualizar a maneira que ela fica com maior quantidade de carbonos. O que fica de fora do que você definiu como cadeia principal, ela passa a ser um grupo orgânico ou ramificação, ou substituinte. Só quero que vocês não confundam radical, né? Porque os livros falam, inclusive, de radicais, os radicais, né? Com uma ramificação, ou substituinte. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que é isso. Esses grupos aí, ó, no nosso livro, ele inicia falando de chamadas cisões. Ele inicia falando de cisão. O que vem a ser uma cisão? Uma quebra. Então, nós temos cisão, que nós chamamos de homolítica. Vou colocar entre parênteses aqui, chamada homólise. Nós vamos ver que, inclusive, vou colocar aqui hipoteticamente uma ligação. Né, tá? Aqui tem uma ligação covalente existente entre A e B. E aí, numa cisão, numa quebra, se é homo, é igual, né? Ó. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquele processo que foi dito lá no radical, bem no início. Eu vou botar aqui de vermelho, ó, havendo rompimento aqui da ligação covalente. Então, aqui vai mostrar para a gente uma divisão por igual da quantidade de elétrons para cada um que faz parte dessa molécula. Então, o A e o B ficaram com a quantidade de elétrons. Inclusive, essa quantidade que vocês veem aí, esse pontinho, ele representa um radical, que nós hoje ouvimos muito falar dos chamados radicais livres, né? Temos que tomar aí sucos detox, né, para evitar aí os radicais livres existentes no nosso organismo. Então, os radicais livres, eles são muito reativos, e eles acontecem por formação, né, dessa quebra homolítica, né? Isso é só homólise, onde ele quebra por igual uma cadeia, fazendo com que cada um fique com seus elétrons que foram compartilhados, e eles vão atacar novas estruturas. Vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito nos CFCs. Vocês conhecem muito bem, né? Os CFCs, aqueles caras que fazem lá o buraco na camada de ozônio, né? Então, a camada de ozônio, ela é atacada com esses CFCs que são radicais livres. Então, o radical livre que vai atacar, que vai fazer o ataque direto aí no ozônio, o ozônio está lá, o ozônio é atacado pelo cloro radicalar. Então, toda vez que vocês observarem uma estrutura, gente, um elemento qualquer, que tem um pontinho, que está indicando que ele é um radical. E se ele é um radical, ele é altamente destrutivo. Ele vai necessitar de alguém para se estabilizar. Porque o cloro, ele está sozinho aí. Ele quer se ligar a alguém. Então, isso é o que nós chamamos de cisão homolítica. Homo. Os elétrons vão ser divididos por igual na valência. Só que nós temos a cisão heterolítica também, que ela desenvolve de maneira diferente. Ela forma íons, né? Nós temos a cisão heterolítica ou heterólise. Esse lise
significa quebra, tá? Rompimento. Lise, quebra. Então, isso vai acontecer também com uma cisão chamada heterólise. E é essa cisão que eu quero que vocês se atentem, porque eles vão formar os grupos orgânicos. Então, veja só. Vou voltar lá para o A e B, hipoteticamente falando. Quando tem a cisão, quando tem um rompimento, vai romper aqui no centro. Meu Deus, passa rápido demais, cara. Se fosse 2 aulas, a gente já estava muito longe. Então, ó, esse A, ele vai perder o seu elétron para cá, ó. Veja que o B, ele ficou confortável, né? Ele ficou com mais elétrons. E nesse processo aí, há a formação de íons, né? Nessa formação de íons, inclusive aquele que nós conhecemos, o positivo cátion, o negativo ânion, né? Temos o cátion, e nós temos o ânion, que vocês lembram muito bem, né? Então, ocorreu a formação desses íons. E aí nós temos a diferença entre o radical e nós temos a diferença aí do substituinte. Vou dar um exemplo. Vou botar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui o CH4. CH4 nós conhecemos. Como é que seria o nome desse CH4? Quantos carbonos nós temos aí? 1. Qual é o prefixo para um carbono? Me diga aí, qual é o prefixo para um carbono? Met. Met. Não é isso? Aqui, se eu for fazer a parte estrutural, eu só vejo ligações simples, não é? Eu só vou ver ligação simples aqui. Tem um hidrogêniozinho aqui, pronto. Eita, vai bagunçar, quer ver? Vai bagunçar meu slide. Pronto, acho que não bagunçou não. E aqui nós temos o AN, e eu só tenho hidrogênio e carbono, né? Então vai pro O no finalzinho aqui, né? Olha o nome lindo, metano. Aquele mesmo metano que sai do feijão, né? Quando a gente come feijão, ou o chamado, inclusive, aí, o gás natural, né? Que vai substituir o petróleo futuramente. Então, vamos trabalhar sobre isso quando a gente vai falando sobre petróleo. Então, esse cidadão aí, ele vai passar por um processo heterolítico. Como assim, professor? Eu vou romper aqui a ligação desse hidrogênio, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo. Quando eu fiz o rompimento dessa ligação, a estrutura ficou assim, ó. Hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Só que eu vou botar até de vermelho aqui, ó. Fiquei com essa valência aqui, ó. Porque justamente o hidrogênio virou uma outra ramificação. Ele rompeu a ligação, ó. Tá, foi-se embora. Então, esse cara aqui tá aqui, ó, que eu vou colocar bem aqui para vocês. Ele é chamada de valência livre. A valência livre aqui, gente, é a ligação na cadeia, ó. Ela vai fazer isso, ó. Porque como ele perdeu o hidrogênio, ele vai ter que se ligar a alguém. Então, ele vai se ligar através da valência livre, que nós chamamos de íon. Íon ou íla. Vou até colocar assim, ó. Íon ou íla. Então, como é que seria o nome dessa nova estrutura aqui? Como é que seria o nome dessa nova estrutura? Eu vou colocar bem aqui na frente. Vou repetir ela aqui. E vou perguntar para vocês. Eu não tenho mais hidrogênio aqui, ó. Eu tenho só a valência livre. Aqui é só a valência livre. Pergunto. Quantos carbonos eu tenho aqui? Quantos carbonos? 1. Met. Não é isso? Eu só tenho 1. E o que é que eu vou completar o nome? Com o íon. Então, esse cidadão chama-se metil. Dessa maneira. Faltando alguém aqui, ó. Faltando alguém aqui, eu vou chamar ele de metil. Do mesmo jeito acontece se eu tivesse representado isso aqui, né, ó. Ó, a valência livre aqui, ó.
A valência livre é porque saiu o hidrogênio. Do jeito que saiu aqui nessa minha reação aqui, ó. Né? Quantos carbonos nós temos aqui? 2. Quantos carbonos? 2. Então, ele é et. E tem uma valência livre aqui. Como é o nomezinho da valência livre? Il. Então, o nome dele é o quê? Etil. Professor, Isso. Oi. qual é a diferença da homólise para heterólise? É porque, veja só, é isso daí que eu queria chegar aí. Do jeito que eu fiz a questão da heterolítica, onde eu chamei de Will, eu também posso fazer aqui com radical livre. Ó, esse mesmo radical livre com um pontinho, eu também vou chamar de metil. Porque, querendo ou não, aqui representa uma valência livre. Só que essa valência livre ela não se liga direto às cadeias. Como esses elementos de cisão heterolítica vão precisar se ligar a uma cadeia para poder estabilizar. Esse amigo metil ele vai destruindo outras estruturas, tá? Então, o nome é o mesmo, do mesmo jeito que eu represento, Antônio, a estrutura do etil. Não vai mudar o nome, não. Continua o il no final. Só que a diferença é aqui, ó. É um pontinho. Então, isso realmente é um radical. Aí o PAC condena você chamar esse elemento aqui, ó, de radical. Ela condena. Isso não é um radical. O nosso livro chama de radical. E eu precisava ser bem mais exato a vocês. Aí o PAC condena eu chamar radical quando eu tenho essa valência livre aqui, ó, um pontinho. Isso daqui nós chamamos de valência monovalente. Eu só tenho esse carbono para se ligar. O radical é esse mesmo, que também tem o próprio nome lá, por inferência à quantidade que eu tenho de carbonos, né, na sua representação. Eu vou colocar o il, porque, querendo ou não, esse pontinho aqui significa uma valência. Significa uma valência, e é por isso que nós temos essa diferenciação entre radical e um substituinte ou ramificação. Isso daqui é o substituinte propriamente dito. Isso é o substituinte. Isso daqui é o radical. Radical tem um pontinho. Substituinte tem a valência, tem um tracinho. A principal diferença dos dois é essa, tá? Precisava falar disso para vocês, porque eu vou mostrar para vocês esses grupos. Algo que eu tinha falado lá do início, lá de grupo alquila, né? Então, nós temos aí a substituição, né? Tem um alcano aqui, bonitinho. Mas veja que sai um hidrogênio, como eu representei aqui, não foi? Sai um hidrogênio, ele vai se ligar a outro grupo. Então, esses grupos que eu fiz aqui para vocês, são os grupos orgânicos alquila, porque só tem hidrogênio. Eita, Eduardo, ela tá me despachando. Maria. Não. Nós temos o arila. Então, se falar de arila, gente, eu estou falando de aromático. Aromático, tá bem aqui, ó. Falou de arila, eu estou falando de aromático, que são novos substituintes. Eu vou encerrar, Eduardo, só vou mostrar bem aqui esses grupos para vocês, ó. E aí, na próxima aula, eu explico para vocês que grupos são esses, tá? Eu coloquei a atividade para vocês fazerem no CADES. Olhe lá no CADES e veja a página, tá? Então, aqui são alguns grupos que eu vou trabalhar um por um para vocês na próxima aula, tá? Esse material eu vou estar disponibilizando no sala de aula, a aula gravada, e essas escrituras que eu coloquei aí. E a gente continua na próxima aula, ainda no capítulo 4, tá?